com os meus alunos para lhes explicar as potencialidades. Estas distorções resultam do facto do... Isto também é um negativo em papel, isto neste caso é um positivo, também é obtido a partir do negativo em papel. Esta distorção resulta do facto do papel ter sido forçado a entrar, por isso tem ali uma ligeira... A geometria do papel sofreu pequenas alterações e por isso as rodas também sofreram estas alterações. Sim? Alguém ia dizer alguma coisa? Não sei. Não, foi o direto que começou e estava com o som. Ok, muito bem. Pronto, esta imagem é uma imagem curiosa, foi uma das que eu tropecei muito cedo, porque é uma imagem obtida naturalmente numa casa que eu já não tenho, e esta imagem formava-se num corredor através do furo da fechadura de um quarto. Isto é, eu apercebi-me que se formava naturalmente num corredor, a imagem que é a janela desse quarto, ali ainda dá para ver o fio que segura o store, a casa do outro lado, o telhado, o céu. Esta imagem é uma imagem que não foi construída, formou-se naturalmente. Há quem defenda que muito provavelmente a origem de todas as imagens começa assim. Há até quem diga que mesmo no Paleolítico foram furos nas peles dos animais que os homens e as mulheres da altura usavam para tapar a entrada da gruta, que quando tinham um furo permitiriam a formação de uma imagem. Não sei se assim é, mas é curioso. Isto é, nós podemos admitir então que há um olhar próprio da Pinol, do Stanopeico, isto é, conceber e criar, ver e dar a ver imagens com câmaras estanopeicas é suficientemente diferente para podermos falar de um olhar. Isto é, quando fotografamos com este tipo de câmaras, o que obtemos é tão diferente ao ponto de podemos lhe chamar, podemos dizer, isto não é uma fotografia obtida com outra coisa qualquer, isto é uma imagem, é uma fotografia que só pode ser obtida com um sistema destes. É uma questão que eu ainda hoje tenho algumas dúvidas, mas que gosto de colocar no ar. Vou então só mostrar, por acaso estas não são minhas, eu entrei a meio do PowerPoint e ficou. Este talvez seja um dos fotógrafos que ficou de tal forma agarrado a estes processos que acho que nunca mais se libertou deles. Chama-se Abelardo Morel, é um americano de origem cubana e que tem um projeto muito interessante, por exemplo, que é este, em que ele transforma quartos de hotel e não de hotel também, mas isto é uma cama, e ao transformar o quarto de hotel numa câmara fotográfica, projeta dentro do quarto, e dá para perceber que isto é a parede do quarto, tem ali, consegue-se perceber ali as tomadas elétricas, está ali uma, está ali outra, projeta-se na parede do quarto o que está no exterior desse quarto, naturalmente invertido, como em todos os processos de câmara escura, em que a imagem é sempre invertida. E este projeto dele, este já é uma segunda fase, este já é mais recente, em que ele arranjou um sistema de prismas para inverter a imagem. Isto é em Nova York, como está para perceber, a partir da ponte de Brooklyn, e esta imagem é uma imagem obtida desta forma. A fotografia, a formação da imagem do que está no exterior projeta-se no interior do quarto e sobrepõe-se o quarto com o que está no exterior. Eu acho este um dos projetos mais interessantes com este tipo de sistema. Ele mais tarde construiu também uma tenda, e esta tenda ele conseguiu fazer uma coisa curiosa, que é projetar a imagem do exterior no chão. E ao fazê-lo, obtém então, novamente a ponte de Brooklyn, isto que nós vemos é o chão de cimento de um passeio e a imagem da ponte de Brooklyn projetada no chão onde ele montou a tenda. É também um dos projetos muito interessantes. Este outro projeto também muito interessante, este para mim é dos mais curiosos, não sei se conhecem. Se conhecerem tudo isto, digam-me que é para eu avançar. Este projeto é muito interessante porque
que é que ele fez? Ele pegou em ovos, estes são ovos de galinha, furou o ovo de galinha, conseguiu tirar o interior do ovo, secou, depois introduziu dentro do ovo emulsão fotográfica líquida e depois dela seca passou a ser uma câmara escura, que é um ovo que tem dentro uma emulsão e que vai registar a imagem do que está fora do ovo. Depois ele arranjou maneira, aqui está o esquema, ele arranjou maneira de proteger, porque a câmara do ovo, a casca do ovo não é absolutamente opaca, ele arranjou um processo para tornar isso mais opaco, e depois o que acontece é que ele revela o interior da imagem, utilizando o processo químico normal, revelador, paragem, fixador, lavagem, e só quando parte o ovo é que a imagem nasce. Portanto, em termos simbólicos, está carregado de significado, não é? Isto é, colocar dentro de um ovo uma imagem e que é só depois de toda ela processada e quando eu parto o ovo é que a vejo. É também um projeto fotográfico muito interessante. Este homem é o Justin Kinnell e este homem esteve recentemente em Portugal e deu até uma pequena conferência no CPF no Porto e ninguém se apercebeu, curiosamente. É das tais situações onde por vezes personagens passam por nós e nós nem nos apercebemos. Este projeto dele é um projeto muito interessante. É uma daquelas câmaras que vocês lembram-se daquelas cassetes de película do tempo do analógico, que era aquele formato, o 126, aquele pequenino, que eram umas cassetes muito pequeninas. Ele utilizava essas cassetes, isolou-a toda com fita isoladora e passou a fotografar de dentro da boca. Isto é, nós estamos aqui a ver uma fotografia dele, com a câmara dentro da boca dele, e agora vamos ver imagens obtidas dessa forma. Por isso, esta é o dentista, não é? Em que nós vemos o interior dos dentes dele e depois tivemos o dentista. Claro que isto tem que ser feito com boa iluminação, porque senão os tempos são relativamente longos. Mesmo assim, não foi fácil, mas o resultado é interessantíssimo. Temos aqui outro exemplo, não é? Que é deste carregado de outras simbólicas, que é chupando os dedos dos pés, não é? Muito bem. Ora bem, eu agora passo para aquilo que eu fui fazendo. Eu fui fazendo várias coisas ao longo do tempo e este foi o meu primeiro projeto pensado para ser mostrado. Isto foi esta imagem, esta fotografia explora então as capacidades e as potencialidades destas câmaras. Se repararem, isto é areia. Isto é areia. Aquelas construções, aquelas estruturas que parecem um grande cânion, parecem estruturas geológicas muito, muito grandes, são aquelas formações de areia que resultam na maré vasa, quando a água começa a escorrer da praia e vai abrindo sulcos na areia. E aqueles sulcos na areia ficam com esta dimensão geológica, telúrica, e afinal são apenas tão simples, são mínimas. E que as câmaras Pinhole ou as câmaras estenopeicas permitem fazê-lo, permitem explorar esta sensação de perda de perspectiva, de profundidade de campo, tudo isso que eu sempre gostei. Outra particularidade deste projeto é que hoje será muito difícil voltar a fazê-lo, porque isto não é um negativo, isto é um positivo direto. Na altura havia um processo chamado Cibachrome, que depois mais tarde se chamou Infochrome, e isto é feito com Cibachrome. Por isso isto é um papel positivo direto e cada negativo é um positivo e é único. Um bocado à laia dos daguerreótipos, que também eram únicos e não eram facilmente reproduzíveis, não é um processo negativo positivo. Também este tom azulado, esta dominante azul, apesar de eu ter usado um filtro amarelo para tentar contrariar isto, resulta do facto deste processo estar calibrado para
ser trabalhado em ampliador, em laboratório, por isso as lâmpadas têm uma temperatura de cor mais baixa e era por aí. Estas linhas que estão aqui são reflexos internos, porque também era uma câmara esférica. Era uma câmara, eram câmaras... não, e depois eu mostro câmaras no fim, não há problema. Esta também é da mesma altura, é de 98, é um projeto também com câmaras semelhantes, esféricas, e isto é num apiadeiro de comboio. O tempo de exposição foi suficientemente longo, mas ao mesmo tempo suficientemente curto, de alguns segundos, porque o ponteiro dos minutos praticamente não se moveu. Se de perto conseguiríamos ver que a senhora que está ali encostada à espera do comboio está a ler uma revista e a revista desapareceu, obviamente. Ora bem, então, este projeto é o projeto 98, é um projeto com Silachrome e eu gostei bastante de o realizar e o resultado é plasticamente muito interessante para mim. Ora bem, este já é completamente diferente. Isto é a Ponte Luís I no Porto, também chamada Ponte Dom Luís, e também é explorar estas distorções esféricas que as câmaras que são esféricas ou cilíndricas permitem. Isto é feito com aqueles contentores de película 35mm, aquelas caixinhas pretas onde os rolos vinham há uns anos. Agora cada vez se usam menos as pretas, agora são mais transparentes. Mas os rolos 35mm vinham dentro destes contentores de plástico, destas caixas de plástico, e então isto é papel fotográfico. Esta imagem depois foi digitalizada, e eu gostei muito desta distorção. Isto foi feito em 2001. E eu gostei tanto desta distorção que tive que experimentar mais tarde a distorção com os rostos. E então quis fazer retratos absolutamente distorcidos. Não pedi a ninguém para fotografar, não pedi a ninguém para ser modelo, porque ninguém gosta de se ver fotografado de uma forma muito distorcida. Todas as pessoas são muito cuidadosas com os seus retratos e querem estar bem penteadas, bem maquiadas, com tudo no sítio. Por isso, estas experiências que eu fui fazendo com distorções máximas foram feitas comigo próprio. Isto é película, isto é 912, isto eram aquilo que chamam chapas fotográficas, películas 912, feitas dentro também de um cilindro, e são múltiplas exposições. São um bocado anamórficas, depois são anamorfoses, e é exposto no sentido cónico em relação ao cilindro, mas depois eu mostro a câmera a seguir para vocês verem. Esta é outro projeto, também é do mesmo projeto, são autorretratos feitos, e a iluminação são flash, são cabeças de flash que permitem uma exposição instantânea, não é? Que tem potência de luz suficiente para isso, não é? Mas isto foi um projeto que eu desenvolvi em 2002 com câmaras com negativo 912. Isto depois, isto é o estádio de futebol, isto é um estádio de futebol. Em 2004, se bem se lembram, foi o Europeu de Futebol, e na altura eu estava ligado a uma escola artística e nós resolvemos fazer umas candidaturas porque o Euro 2004 tinha uns dinheiros para a cultura e para a arte. Então nós resolvemos concorrer a esses fundos e desenvolver uma série de projetos à volta do futebol. E eu então lembrei-me de transformar uma bola de futebol numa câmara Pinol, numa câmara estanopeica, e então transformando isso, coloquei dentro Foi muito difícil, eu acabei por ter que fazer uma câmara dupla, isto é, utilizei uma caixa de bolachas e dentro é que tinha minha película 120, isto é diapositivo cor, e depois a bola de futebol servia como capa dessa lata de bolachas. E eu andei a fotografar os estádios de futebol. Este é o de Aveiro, e isto é uma imagem a 360 graus, pronto, são 8 furos, são 8 visões, e eu queria fotografar dentro dos estádios, mas na altura a segurança era muito complicada e acabei por fotografar só apenas fora dos estádios. Isto é o estádio do Dragão, o estádio no Futebol Clube Porto, no Porto, e, por exemplo, isto que está aqui é o clipe que segurava a película, e aquelas marcas
quando se manda revelar o E6, ou quando se revela o E6, muitas vezes na secagem utilizam umas pinças e estas marcas são as marcas exatamente dessas pinças, não é? Este projeto da bola, o conceito era a bola também queria ir à bola, portanto a bola quis passar a ver. Toda a gente vai ao futebol para ver a bola, mas as pessoas queriam a bola, quis ser ela própria, quis passar a ter a capacidade de ver. Portanto, o conceito era esse. Ora bem, e depois comecei, de vez em quando viajava, resolvi levar uma câmara Pinol, uma Stanopec, e fui fazendo de vez em quando, faço uma outra fotografia de viagem. Fotografar em viagem não é fácil, porque quando vamos mesmo com pequenos grupos, o tempo dos fotógrafos é completamente diferente do tempo dos turistas. O turista corre de um lado para o outro, e quando vamos num pequeno grupo, toda a gente pergunta ao fotógrafo: opá, já está, não te despachaste, anda lá, estamos à tua espera. E o fotógrafo precisa de tempo. Se fotografar com uma câmara dita normal, já exige um tempo, é preciso escolher o enquadramento, é preciso pensar na exposição, é preciso tudo isso. E isso bloqueia o ritmo do turismo. Com uma câmara Stenopec ou com uma câmara Pinol, então é uma loucura, e por isso nem sempre às vezes levo câmara Stenopec, às vezes não é. Isto foi um outro projeto, isto já é 2007, que foi um projeto feito por causa dos cinemas no Porto. E não só no Porto, mas muito no Porto. A uma determinada altura, nesta altura em 2007, já não havia uma única sala de cinema no Porto. Todas as salas de cinema passaram àqueles complexos meios multiplex que existem nos centros comerciais. E os centros comerciais, no caso do Porto, também saíram de dentro do Porto, passaram para a periferia do Porto. Então os cinemas deixaram de ser salas de cinema. Por exemplo, esta, para quem conhece, podem não conhecer, esta fachada é do Cinema Batalha. É muito bonita. Se repararem, esta curvatura que está aqui imita ou inspira-se na própria película cinematográfica. É como se a película passasse por um carreto e continuasse. E esta sala de cinema nunca, depois do cinema ser escorraçado destas salas e passar para as grandes salas múltiplas dos centros comerciais, as salas ficaram vazias. Tentou-se fazer muita coisa com isto, e de facto ainda não há uma solução interessante. Então eu fiz um projeto que andei a fotografar as salas de cinema e o que é que lhes tinha acontecido. E em brincadeira pus uma conversa entre uma lata de bebida e uma caixa de pipocas, que é o que domina o cinema moderno. Então pus-los a conversar, pus os dois copos a conversarem entre si e andaram a saltar de cinema em cinema. Este, por exemplo, é um bingo, que foi o Cinema Trindade, que se transformou em bingo, por acaso, e ainda bem para o Porto, recentemente foi recuperado para cinema. Portanto, isto também é feito. Dá para ver aqui o reflexo. Há aqui um reflexo no espelho da câmara que eu estava a usar. Era uma 8 banners, por acaso não era construída por mim. A maior parte delas são construídas por mim, esta por acaso não foi. Isto era um projeto feito com os cinemas do Porto. Por exemplo, este foi, andei a fotografar, andei a fazer à procura das chamadas da fotomaton, daquelas câmaras que estavam na rua ou perto de qualquer local, onde eu rapidamente, com uma moeda ou duas, conseguia fazer um retrato, e que muitas vezes era usado como retrato identitário para o bilhete de identidade. E isto é a Loja do Cidadão no Porto. Este projeto que eu andei, não pedi autorização a ninguém, e quando dei por ela tinha dois seguranças a pegarem em mim, um de cada braço, e a levarem-me à diretora da Loja do Cidadão a perguntar o que é que eu estava a fazer e se queria ser preso. Se eu queria ser preso, porque isto... Primeiro andar a fotografar a Loja do Cidadão sem autorização, e depois com uma coisa daquelas, pronto. Por acaso correu bem, e expliquei tudo à senhora, ela achou piada e ninguém me chateou mais. Ora bem, em 2001 eu apresentei um projeto ao Museu do Carro Elétrico no Porto para transformar um carro elétrico
numa câmara Pinol gigante, que permitiria que as pessoas vissem de dentro da câmara. Ela era visitável por dentro e nós passávamos a assistir ao que acontecia dentro da câmara. O Museu do Carro Elétrico na altura achou muito interessante, mas depois, em 2001, os dinheiros estavam todos já drenados para o Porto de 2001 e depois em 2002 não dava e arrastou-se no tempo. Depois acabaram por me entregar este elétrico e disseram, podes usar, podes transformar isto. Mas depois eu apresentei orçamentos, etc. E andou de 2001 a 2012 num empurrar permanente e nunca se concretizou. Pena minha, ainda andei lá nas instalações da antiga remise e da central elétrica, havia ali uma antiga guarita onde o vigilante estava para se proteger. Ainda transformei isto numa câmara, ainda fiz umas experiências, mas nunca consegui transformar o carro elétrico na câmara. Mas ficou-me. E em 2013 fiz uma grande viagem com um casal meu amigo, que foi o Transiberiano. E então, no Transiberiano, está aqui uma imagem mostrada, e nós vivemos dentro da carruagem do comboio vários dias lá dentro. Então eu levei, como vocês viram, eu preparei de casa um revólver com vários furos. Estamos a ver aqui um furo mais pequeno, um furo maior. Preparei um revólver, fita isoladora preta, muito plástico, e acabei por fazer umas sessões fotográficas. Isto era o meu amigo Augusto Lemos, que está aqui comigo, e eu acabei por não tirar o revólver, que ficou colado todos os dias da viagem no vidro, e eu de vez em quando fazia umas sessões de cinema. Porquê cinema? Porque fotografar era muito complicado, mas era possível ver, era cinema Pinol. Foi muito interessante, porque numa das vezes a Provinitska, que é a senhora que toma conta da carruagem, eu convidei-a para assistir, ela achou o máximo, mas a seguinte já insultou-me, queria que eu arrancasse tudo, zangou-se comigo, foi um 31. As imagens, temos aqui um caso, isto é a imagem do exterior de uma estação russa. Esta é de uma estação russa, e o ecrã passou a ser o cortinado, porque estas carruagens trazem cortinado, que é muito, muito engraçado. Eu acabei por conseguir levar avante a ideia de transformar uma carruagem numa câmara. Isto é uma estação mongol, por acaso, isto já é até na Mongólia, se a memória não me falha. Ora bem, 2013. Ora bem, isto já é outro projeto diferente. Em 2015, estava-se a comemorar o centenário do nascimento de um arquiteto que fez muita obra no Porto, chamado o Rica. E eu fui convidado a fazer alguma coisa para comemorar a arquitetura do Rica, e eu fui à procura do que ele tinha feito, e ele tem um grande conjunto habitacional com uma igreja. Isto é uma igreja chamada O Foco, que é uma zona residencial do Porto, ali entre a Boa Vista e o Castelo do Queijo, e há ali uma zona de blocos habitacionais que tem uma igreja, e eu andei a fotografar o interior e o exterior da igreja com uma câmara que eu construí a partir de uma caixa de caixas de fósforo, e o resultado final foi este. É um projeto em memória da arquitetura do Rico. Isto é mais uma coisa de viagem. Isto é no Japão, em Kyoto. Isto é um daqueles jardins zen japoneses, num templo. Eu gosto particularmente disto porque normalmente nós rejeitamos muitas vezes quando fica queimado e a imagem desaparece por estar queimada, como se costuma dizer, o negativo ficou queimado, mas eu deixei ficar porque gostei muito desta sensação de que a imagem parece que se vai desvanecendo e vai desaparecendo. Isto era o Muro das Lamentações, em Jerusalém. Também ninguém me chateou muito a fotografar com aquela câmara pequenina, feita de caixa de fósforos. Isto já é no deserto do Saara. Mais uma vez aqui temos um bom exemplo. A areia, a definição da areia na proximidade e
desta marca, desta pegada da bota na areia, ou as dunas naquilo que chamamos o infinito, tem tudo isto, e estas tendas onde dormíamos à noite, tem tudo aparentemente a mesma profundidade de campo, a mesma definição, não é? E este é um outro projeto também meio anamórfico, que eu depois também posso mostrar à câmara. Isto, se repararem, isto é um só negativo. Isto é uma folha de papel fotográfico 30 por 40, que foi previamente cortada nos cantos, depois foi vincada, foi dobrada para ocupar 1, 2, 3, 4, 5, as 5 faces. Não é bem um cubo, é uma lata, não é, é quase cúbica. E que foi passar a ocupar as 5 faces interiores desse cubo. A face que não está ocupada por papel é a face onde temos o furo pinol. Todas as outras faces acabam por fotografar e criam esta sensação, aquilo que chamamos anamórfica, isto é a famosa calçada à portuguesa, e se repararmos este losango, desde a ponta da câmara até aos ramos mais altos da árvore, tudo acaba por estar fotografado. Eu gosto muito do efeito visual destas anamorfoses. Ora bem, desculpem, onde é que estamos? Estamos aqui. E eu, em termos de imagem, era isto que eu tinha para mostrar. É óbvio, só um segundo, que para quem não conhece o processo, podíamos voltar ao início e explicar como é que ele funciona, mas eu penso que não. Eu acho que agora, se calhar, se tiverem questões... posso-vos mostrar isto, que é a tal teoria muito interessante, que eu acho muito, muito interessante, desta hipótese, não é? Este investigador, Matt Gatton, em 2005 apresentou a teoria da paleocâmara, num artigo que ele escreveu, que era a câmara escura e a origem da arte. O caso das projeções no Paleolítico. Aquilo que eu há bocado tinha dito, isto é, a possibilidade de um cortinado, que não era um cortinado, mas eram peles de animais a servir de proteção na entrada da gruta. Se alguma pele de animal tivesse um furo, a possibilidade da imagem exterior se projetar no interior, tal e qual como aquela minha imagem do corredor da minha casa, é possível. Então ele defende que provavelmente esta é a origem mesmo até das representações dos animais no Paleolítico. E vai mais longe. Fez aquilo que se chama arqueologia, prática ou investigação, isto é, se assim é, vamos experimentar. E ele foi para uma gruta, colocou peles, fez o furo, cá está a imagem do furo, tem ali um cavalo, e depois aqui temos a imagem do cavalo que se projeta dentro da gruta, e ele diz, ora vejam lá se esta imagem deste cavalo não é tão próxima das imagens dos cavalos, neste caso Lascaux, mas podia ser Altamira, por exemplo. E alguém diz, realmente, por que não? É uma hipótese muito curiosa, e que eu trouxe mais como interrogação e não como afirmação. Ele afirma e eu interrogo. Ora bem, voltando atrás. Ora bem, conclusão. Interromper o compartilhamento. Vamos então voltar aqui. E agora surge uma... cá estou eu. Pronto. Entretanto, eu agora ainda não me calei. É um dos defeitos de quem está habituado. Eu, como sou professor nas horas vagas, estou habituado a falar, e se vocês não me mandarem calar, eu não me calo. E agora eu gostava que pusessem questões, quisessem ver outras coisas, etc, etc. Por favor. Ok, antes de mais, muito obrigado, António, pela fantástica apresentação.
Eu dizia então aos participantes que quiserem fazer algumas questões, podem desativar os micros e entrar nesta conversa connosco. Se por acaso toda a gente sabe desativar os micros, penso eu. Só tenho uma questão. Porque é que o... Quem fala? Boa Quem noite. fala? Nuno. Nuno. Olá, Nuno. Só tenho uma questão. Porque é que o projeto do... Bom, não é bem uma questão, é quase uma questão... Aliás, é quase uma questão retórica, mas pronto. Então? Porque é que o projeto das Carris não foi para avante, dado que era fantástico para mostrar? Era. Pois, É assim, eu depois nas minhas investigações apercebi-me que até noutros locais, no Japão, há um museu que tem um autocarro, que faz, visitas à cidade, em que tem tem um furo pinol, tem um furo, um estenopo em cada face do autocarro, e as pessoas sentam-se e conseguem ver os dois lados da cidade projetados dentro do autocarro. Há um problema com a pinol. E eu, na altura, era um bocado teimoso e achava que tinha que ser com pinol, tinha que ser com um furo, sem lente, sem objetiva. E não tem de ser, pode ser com uma objetiva. A vantagem das objetivas é que são muito mais luminosas e por isso consegue-se ter uma imagem que se vê muito melhor, não é? E por isso sim. não tinha que ser com pinol. E eu na altura insistia que tinha que ser com pinol e eu percebi que a qualidade da imagem final poderia não ser a mais interessante. Talvez o museu também, ou eu não tenha sido suficientemente insistente, ou então o museu andava com problemas de dinheiro e nunca me financiou porque eu não poderia ser eu a gastar os materiais necessários e a construir tudo, não é? E por isso não o fiz e morreu. Mas eu até gostava que alguém pegasse nisso, se não for eu, outra pessoa qualquer, porque eu já pensei em apresentá-la à Carris em Lisboa, se calhar em Lisboa, mas por exemplo, existe uma câmara gigante, não é pinó, mas é uma câmara escura, onde dá para ver a cidade de Lisboa no Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge tem uma câmara escura, visitável por dentro, tal e qual como Tavira também tem. Tavira tem uma câmara escura, daqueles escoceses, acho que é um escocês que construí. É verdade, O é antigo, verdade. tem um depósito de água, um antigo depósito de água, que está desativado como depósito de água, foi transformado numa câmara escura. E pronto, e não tem a atratividade que poderia ter. Por exemplo, há uma outra torre em Cádiz, há uma torre que até se chama Torre Tavira. Exatamente. Em Cádiz há a Torre Tavira, que também é extraordinária, e noutros locais não são necessariamente pinol, são com o princípio da refração da luz, portanto, são com lentes, é uma objetiva, mas é muito interessante. E, por exemplo, São Jorge, em Lisboa, aquilo está esquecido, também esquecido. Não sei se... A mínima, já fui lá 2 ou 3 vezes e não fazia a mínima que tinha lá. Não é? E depois há um outro projeto em Aregos, também há uma câmara em Aregos, e pelo mundo vai havendo algumas câmaras destas. Mas onde é que eu vi recentemente um projeto que também andava itinerante com uma câmara, e esta era pinol, foi na Guarda, precisamente. Exato. Na Guarda vi um projeto desses que estava lá na praça, e ele vai correndo. Mas talvez seja um defeito, de quem tem estes projetos ou estas ideias, que acaba por nos conseguir implementar. Talvez seja um problema de visibilidade, de marketing, não sei. E eu posso mostrar, por exemplo, algumas câmaras. Por exemplo, esta aqui dá para ver. Por exemplo, esta câmara foi com esta câmara que eu fotografei aqueles autorretratos. E se repararem, a câmara tem um obturador dos dois lados. De cada lado tem um obturador e do outro lado tem um outro obturador, e este obturador do outro lado permite então uma coisa curiosa, que é a câmara
é assim, o interior da câmara foi um núcleo de um rolo de papel higiênico, dá para desmontar, o núcleo do rolo de papel higiênico, portanto isto é o núcleo do rolo de papel higiênico, que foi forrado por dentro com cartolina preta. Curiosamente, também naquela fase, andava muito entusiasmado com as reciclagens, por isso gostava de reaproveitar, reutilizar materiais que muitas vezes até eram considerados lixo, por isso isto é um rolo de papel higiênico. O 9x12 parece que foi feita à medida do 9x12, o 9x12 entra e depois a câmara, depois isto é colocado desta forma e é montado assim. E outra coisa curiosa é que a imagem, como estão a ver a imagem, forma-se a partir da entrada do furo que está ali. E se o negativo está nesta posição, quer dizer que a exposição não é perpendicular ao negativo, é paralelo ao negativo. Mas como o furo forma um cone de resolução, é como se o cone interceptasse o cilindro e por isso o resultado era aquela distorção. O cone intercepta o cilindro e forma aquilo. Pronto, esta é aquela câmara dos autorretratos. Por exemplo, a câmara está aqui. Está aqui. A câmara daquele projeto do arquiteto e de algumas daquelas viagens, aquelas em que se vê que a furação do 35mm está à vista, essa em que a furação do 35mm está à vista, deixa-me cá ver uma coisa, eu já não me lembro se isto está montado ou não, é esta câmara que está aqui, também é muito conhecida, o processo é muito conhecido e eu agora estou baralhado. Mas eu vou desmontá-la à vossa frente. Eu espero não estar a fazer asneiras. Acho que não. Vou desmontá-la à vossa frente. Por isso, ora bem, então eu tiro esta rolha de cortiça que serve como manivela para mover o filme. Isto é o obturador. Isto é uma caixa, é uma proteção feita com cartolina preta. E isto é uma caixa de fósforos e os dois rolos. Ok? Então, o que acontece? Eu vou desmontar. Ups, eu tenho que andar sempre com isto no ar, que senão pode ser que assim isto fique. Tenho que apontar a câmera mais para baixo, mas não está fácil. Ora bem, então eu vou tirar a câmara. Ups, eu canso-me. A câmara está aqui. Isto é rolo 35mm. Deste lado temos o rolo, é um Coca-Cola, é um rolo a cores normalíssimo. Daquele lado é daquelas cassetes reutilizáveis, né? É só carregar e depois o princípio isto é uma caixa de fósforos. A caixa de fósforos foi transformada, a traseira da caixa de fósforos foi cortada e é a traseira da caixa de fósforos que define o fotograma. Portanto, o fotograma é definido pela traseira da caixa de fósforos. Isto é tão simples como isto. Esta câmara, eu gosto destes processos muito simples de transformar objetos, não é? Por exemplo, aquela da bola de futebol, a bola de futebol estava em cima desta lata, se repararem. Vamos ver se eu consigo agora mostrar bem.
Aqui, ora bem, isto é uma lata, a tampa da lata. A lata, ok. E isto é o apoio, o local onde vamos apoiar, onde vamos colocar o nosso, vou ver se está aqui no sítio certo, está aqui, onde eu vou colocar a película 120. A película 120 é colocada aqui e o clipe que aparecia na imagem é o que fecha, é o que prende depois, é o que prende a película 120 para ela não se soltar, certo? Isto e são 8 furos porquê? Não sei se dá para ver, não sei se dá para ver, talvez dê, dá para ver. Conseguem ver os furinhos, cada um daqueles, são 8 furos a toda a volta. Estes não estão tapados, aqui não estão tapados, por isso dá para perceber. Está aqui um, onde é que ele está? Está ali. Olha ver se a câmera mostra isto bem. Ups, está ali o furo. E cada uma destas fitas isoladoras acaba por ser o obturador. Quando a câmera está carregada, eu utilizo isto como obturador, ele vai tapar, vai tapar para eu carregar o filme, não é? Por exemplo, aquelas pequeninas, aquela feita da Ponte de Luz primeiro é feita com estas. Isto, no fundo, isto é uma câmara. Cada uma destas caixinhas tem o respectivo. Onde é que ele está? Está ali. Vamos ver se dá para ver. Dá. Vamos ver. Cada uma destas caixas tem uma. É cortada com x-ato. Depois, como é que eu faço os furos? Podem-se comprar na net, mas a coisa mais simples é mesmo como diz o nome em inglês. Pinhole. É o furo de uma agulha, o furo de um alfinete. Eu utilizo alumínio fininho, reciclado, reutilizado através de tampas de iogurte e coisas do estilo. Depois isto é tudo fita isoladora e carrega-se com película e está montada, não é? Aquela da esta é uma plana feita com madeira de balsa. Esta é feita com madeira de balsa. Esta é plana. Por acaso até não mostrei nenhuma imagem desta das planas. Mas aquela última de 2019, que era as anamorfoses da Câmara, aquelas anamorfoses da Câmara do chão ajudem-me, de calçada portuguesa. Aquela de calçada portuguesa é feita com esta lata. Aliás, eu nem sei se tenho aí à mão, por acaso, está ali. Tem ali o negativo, para ver se eu acho que está ali o negativo. Só um segundo. Pepe, ¿te entiendes bien? Perfectamente. Sí. Sí, sí, muy bien. Fala portugués devagar y está bien. Porque Antonio, como tiene un sotaque do Porto. Sí, pero se entiende perfectamente. Julián. Bueno, yo lo entiendo. Sí. Yo dentro de mi portuñol, como tú sabes, dentro de mi portuñol ya no tengo dificultades al oír. El diferente es hablar. Muy bien, y la conferencia muy interesante, ¿eh? Bueno, si tiene alguna cuestión para hacer a António, pues claro, olha, está aqui o negativo, não é? Este, por acaso, é um outro negativo. Estão a ver o tamanho, é um negativo de papel 30-40. E como é que ele... ¿Qué papel sueles usar? Hã? Pregunto. Não ouvi? Desculpa, ¿qué papel sueles usar? Este papel... ¿Qué grado de papel? Este papel é o papel mais fácil de encontrar hoje. É um papel plastificado, é multigrade, policontraste,
RC plastificado. Nem sequer é a fibra. Portanto, isto é um papel, o papel, quando procuramos comprar papel fotográfico analógico, preto e branco, o papel mais fácil de encontrar é um papel RC, um papel plastificado, policontraste. E eu até gosto de trabalhar com papéis fora de prazo. Eu acho que este não estava fora de prazo, mas poderia estar. E se repararem como é que isto é fotografado. Isto está aqui dentro. Ora, vamos lá ver. Vamos lá ver se isto dá para perceber. Ok, vamos lá. Desculpem lá, mas eu para mostrar isto tenho que fechar. Ok, fechar. Ok. Tá, peço desculpa. Ok. Se repararem, vamos lá ver se eu consigo mostrar à distância certa. Isto está assim, aqui dentro. E a respectiva, com a respectiva tampa. Ok? Com a respectiva tampa. A tampa tapa isto tudo para se poder fotografar. A imagem forma-se dentro. Olha, vou tentar tirar isto de maneira para toda a gente. A imagem forma-se aqui dentro, aqui, ok? Estão a ver? Forma como um cubo, mais ou menos. Como um cubo. E o resultado é este negativo. O resultado é este negativo, que tem esta forma para poder ocupar as faces interiores do cubo. Ok? Podia ser quadrado, mas eu trabalhei com papel 30-40 e usei na totalidade o máximo que deu, por isso ficou com este ar mais de cruz do que propriamente de cubo, não é? Mas a lógica é esta. E eu gosto disto, gosto da ideia de explorar potencialidades, de fazer coisas diferentes, de experimentar, não é? É muito engenhoso. Acho que quando nós construímos as coisas, elas têm outro valor, têm outro significado, digo eu. Ora bem, mais coisas. Peço desculpa, mas eu não me calo. Mandem-me calar, falem. Muy bien. Bueno, cuando hace las fotos con el cubo, Sim. Son fotos muy religiosas siempre, ¿no? Siempre forman esa cruz, ¿no? Não, fica No com sé, cruz. Podia... no sé si tiene que ver algo con tus pensamientos. Não, a cruz, o efeito da cruz no final é uma consequência, digamos, ao planificar este cubo, ele fica assim. Qualquer cubo planificado fica com ar de cruz. E eu não quis ir por aí, não quis entrar no mundo das cruzes, não quis. Mas era uma boa hipótese, explorar as cruzes, né? Muy bien, muy bien. No, te lo decía porque muchos fotógrafos estenopeicos, no sé por qué, pero le gustan los cementerios. No sé por qué. Porque está tudo quietinho, está tudo parado. Sí. Y bien quieto. Y bien Sí, quieto. sí. Quieto, está tudo quieto. Muy calmo, está todo muy calmo. Muy bien. É Enhorabuena porque, bueno, tu obra y también los autores que has impartido me parecen un trabajo muy curioso. Los huevos, también todo el tema de Abelardo Morel, ya lo conocía yo, pero desconocía a ese señor que se mete la cámara en la boca. Me ha parecido, creo que lo voy a recordar durante mucho tiempo porque es una curiosidad tremenda, ¿no? Tremenda. Lo que sí veo que a veces yo no hago fotografía estenopeica, tengo y hago de vez en cuando, pero no soy un fotógrafo estenopeico, ¿no? Okay. Aunque de vez en cuando utilizo. Pero veo que muchos fotógrafos estenopeicos, no sé si es tu caso, porque no conozco tu obra, para ellos es más importante quizá la acción de hacer fotografías, ¿no? De construirse su cámara, de tomar una imagen, de una inventiva. Es como un happening, por llamarlo de alguna manera. Es mucho más importante casi que
que después, pues, temas como la permanencia de la imagen, el realizar un proyecto contundente, ¿no? De una manera fotográfica contundente. Creo que investigan más en el sentido de crear una imagen, pero no la capacidad creativa de que esa imagen tenga que estar realizada con esa cámara para crear un proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, has comentado papel RC, ¿no? Todos sabemos que el papel de fibra, por ejemplo, la gama tonal es mucho más amplia, la conservación de las imágenes dura más tiempo, Certo. es un negativo que tiene que perdurar por el paso de los años. eh, papel papel de contraste variable, pues bueno, ya sabemos que las cámaras estenópicas dan mucho contraste, entonces deberíamos utilizar papel de gradación muy suave, revelarlo. O sea, cuidar también un aspecto museístico, vamos a llamarlo, ¿no? Y un aspecto creativo, pero desde el punto de vista expositivo, ¿no? Pero parece que hay mucha importancia, me da la sensación, por los foros que he visto, a la construcción de la cámara, o sea, a lo que es la acción, que tiene que ser maravilloso, porque es una experiencia única, ¿no? Certo, certo. Sim, Quería saber tu opinião sobre todo sim, esto. sim, é verdade. Há projetos estruturados e bem pensados nessa abrangência, né? Tudo pensado desde porque é que se constrói a câmara. Aliás, eu gosto muito de construir as câmaras e gosto, por exemplo, quando eu me preocupei muito com a estabilidade, aquele com o Cibachrome, dizem é talvez o processo fotográfico mais estável da história da fotografia. Não há nada tão estável quanto o Cibachrome. É discutível, há quem diga que o daguerreótipo também, mas até se calhar será mais, mas o Cibachrome é de uma estabilidade extraordinária. Podíamos trabalhar, de facto, com papéis baritados, de fibra, depois fazer viragens a selênio para garantir a sua permanência, mas amanhã há uma coisa curiosa, que é o hoje nós podemos fazer aquilo que eu vou chamar o mix, a mistura. Eu posso utilizar ferramentas digitais e posso digitalizar e garanto uma conservação não de um objeto, mas de um ficheiro. Por isso, o problema da conservação pode ser um mix. Eu tenho alguma dificuldade na religiosidade, isto é, eu só sou analógico e não fotografo com digital. Eu fotografo com digital. Eu fotografo com aquilo que se chama mobile photography. Mas reconheço que muitos fotógrafos que utilizam estenopeico ficam muito fascinados com o processo da construção e quase como se isso esgotasse o resultado. Isto é, o processo é mais importante que o produto. Mas não é verdade. Há muitos outros que têm muita e que constroem projetos, e projetos esses que são muito estruturados e cujo resultado final é a consequência do somatório de todas essas fases. A câmara é apenas uma fase para se atingir um resultado. Vários, muitos. Não é só o Morel, que é um bom exemplo desse cuidado, mas outros. Estou-me a lembrar por exemplo, do Johann, um alemão, do Johann Dietrich, que era... O Johann Dietrich, por acaso não tenho aqui nada no computador. Alguém conhece o Johann Dietrich? Não. Não. Talvez uma busca na net se chegue lá rapidamente. O Johann tem projetos, tem dois projetos muito interessantes e um deles, o resultado final como fotográfico é nulo. É um bom exemplo de não há fotografias, só há processo e do processo não resultaram fotografias. Eu explico. Ele veio estudar para Portugal no início do Erasmus, do movimento estudantil do exchange, da mobilidade Erasmus, estudantes estrangeiros que mudavam de país para estudar parte dos seus cursos. Toda a gente conhece o projeto Erasmus, certo? Uhum. E ele veio para Portugal e quando estava em Portugal aprendeu língua portuguesa, ele é alemão de origem,
e estudou cultura portuguesa. E descobriu uma personagem da cultura portuguesa que o fascinou, chamado Infante Dom Henrique, também conhecido pelo Príncipe Navegador. Dizem que o Príncipe Navegador não navegou. É um dos impulsionadores dos descobrimentos portugueses, mas não navegava. Então isso para ele era extraordinário. É alguém que impulsiona uma coisa, mas não chega a navegar. Então construiu uma série de câmaras, colocou-as dentro de sacos plásticos tanques. Alguém está aqui a projetar coisas, ótimo. Jochen Dietrich, exatamente. Temos aqui o Jochen a fazer, a projetar, com vários projetos que ele desenvolveu. E ele, o que é que ele faz? Ele vai à ponta de Sagres, ao cabo de Sagres, lança ao mar câmaras dentro de sacos estanques e deixa instruções dentro dos sacos para que, se alguém encontrasse aquilo, fotografasse e lhe devolvesse para ele poder depois processar. E dessas câmaras todas que ele lançou, foram várias, acho que foram 20 ou 30, não me recordo, só lhe chegaram 2. Uma revelou e não saiu nada, estava tudo queimado, porque alguém deve ter aberto a câmara. E a segunda trazia uma história deliciosa, que foi, ele disse, quem lhe respondeu disse-lhe assim: obrigado por esta câmara que me salvou o dedo, porque eu sou pescador e cortei o meu dedo e usei a câmara para guardar o dedo antes de ir ao hospital para voltar a cozer e pôr no sítio. Provavelmente era uma história, mas a história tem muita piada porque pronto, e então a história. Ainda hoje recentemente apercebi-me de um outro fotógrafo que também desenvolveu um projeto parecido, não é? Ora bem, eu também gosto muito. Muitos fotógrafos trabalham apenas a preto e branco. Eu gosto de trabalhar colorido, a cor, e para isso usei Cibachrome, negativo cor, diapositivo cor, sem problemas. Não tenho também nenhuma dificuldade com isso. Ainda não me debrucei com seriedade nas câmaras digitais, o pinol digital, chamemos-lhe assim. Por várias razões, porque acho que as câmaras digitais tinha que ser uma coisa diferente. Eu tinha que arranjar um sensor, um CCD, um CMOS, outra coisa qualquer, e tinha que ser eu a introduzir alguma coisa, porque pegar numa câmara, uma simples câmara, uma DSLR, tirar a objetiva, colocar como no body cap um furo e fotografar assim, ainda não me entusiasmou. Prefiro construir as câmaras e resultado. Aquelas imagens que eu mostrei, deixem-me cá ver, o projeto é um projeto grande, este das, onde é que está? Aquele também é um projeto grande, este também é um projeto grande, mas este dos autorretratos onde é que está? Não quis, fugiu. Este dos autorretratos é um projeto que tinha, se a memória não me falha, agora não tenho de memória, eram 30 imagens aproximadamente. Foram todas feitas com são todos meus autorretratos, e a preocupação também era este resultado final. Por isso eu tive cuidado. Isto é diapositivo cor, é muito estável, e depois ainda os tenho, estão impecáveis, e esse cuidado, a importância foi construir, mas não só, foi também o resultado final, não é? Mas reconheço que sim, as câmaras pinol muitas vezes são, as câmaras estenopeicas, são muito usadas como ferramenta pedagógica, didática, para ensinar. Realmente, quando nós temos uma câmara tão simples quanto uma lata, não é? Uma câmara tão simples
quanto uma lata de cartão feita, uma lata de cartão que é forrada por dentro, cortada, colocada, uma coisa muito simples, depois com uma tampa. Quando se consegue obter uma câmara fotográfica com zero investimento, isto é, eu não preciso de gastar nada, é um bocado de cartolina, um bocado de fita cola, uma caixa velha que ia para o lixo e construo uma câmara. Isto tem uma magia extraordinária, por isso é que muito do que se vê na net, acho que 90% ou até mais das fotografias de Pinot que se conseguem ver na internet são resultado dessa fase de aprendizagem. São jovens estudantes que estão numa fase de aprendizagem e que se entusiasmam com estes materiais e usam a câmara Pinot como ponto de intermédio. Não é um porto de chegada, é uma passagem na aprendizagem. Realmente eu aprendo com aquilo a fazer cálculos de exposição, eu percebo a relação entre o obturador, tempo de exposição, diafragma, sensibilidade, é muito fácil. Aliás, percebendo e fotografando com uma câmara destas, eu extrapolo para qualquer câmara de outra forma completamente diferente. Nunca mais tenho problemas com isto. Eu passo a perceber a diferença entre a abertura relativa e a abertura absoluta, a relação dos diafragmas, como é que isto funciona, tudo. A diferença de metades e dobros e de sensibilidade, escalas de sensibilidade. Portanto, isto é usado pelos professores de fotografia como processo de aprendizagem e por isso quando eu vou à internet, 90% do que eu vejo são resultados disso, são alunos a mostrar as suas coisas e as suas conquistas. E isso muitas vezes é um erro, passa a pensar que toda a gente só faz isso. Não. Depois há quem se entusiasme de tal maneira, como este o Jochen Dietrich ou outros, ou como o Justin Kinnell, por exemplo, e que passam a ter projetos fotográficos usando este processo. Mas a maior parte do que se vê na internet são processos de aprendizagem, são jovens a aprender a fotografar com estas câmaras. Claro que isto tem um lado mágico, isto tem uma magia muito grande. Isto pegar numa lata, transformá-la numa câmara, num bocado de papel, não interessa qual, e ao fim de no final do dia já tenho imagens, é de uma magia extraordinária, não há nada tão mágico como isto. Um telemóvel também é mágico, e eu carrego no botão e vejo logo uma imagem, mas é completamente diferente, não é a mesma magia, esta magia. Então se depois se for a preto e branco dentro de um laboratório, a imagem a aparecer naquela cuvete de revelação, isto, pronto, ainda hoje, eu sempre que faço pequenos workshops, até com adultos, não tem que ser com jovens, em que construímos uma câmara de cartão e no final do dia estamos a obter imagens, isto tem uma enfim, uma ressonância extraordinária. Muy bien. Boa noite. Não sei se alguém quer... Boa noite. Boa noite. Boa noite, sim, Rui Serra, sim. Rui Serra, Boa sim. noite. Olha, em primeiro lugar, parabéns à ANAFA e ao João por me terem dado a conhecer o seu trabalho, porque para mim aquilo que faz é a essência da fotografia do fotógrafo, que é entender a luz e trabalhar a luz. Achei fantástico. Tudo aquilo que aprendi consigo. Estou também, neste momento, a abraçar um projeto de algo próximo com o Pinot, um pouco mais avançado, porque estou aqui agarrado à minha nova câmara. Que é uma daquelas à la minuta, daquelas... sim, senhor. Exatamente. Portanto, para os presentes espanhóis, a fotografia minutera. A minutera. Exatamente. E tenho estado a trabalhar sobre isto também para lançar um projeto um pouco desencantado com estes tempos do digital, em que todos os alunos querem aprender tudo de imediato. É verdade. O João até já o referiu, que aquilo que eles pretendem é saber mexer com a sua câmara. Se eu perguntar a algum deles, ou bem à parte deles, para me darem um nome de um fotógrafo português, não sabem, não têm interesse.
julgo que esta nova geração, particularmente a nova geração, estão em alguns que eu tive o prazer de serem meus alunos e de ter também aprendido com eles, estão aí presentes, mas esta nova geração é uma geração do imediato. Não lhes interessa muitas coisas e desencantado um pouco com o digital. Estou a abraçar este projeto aqui com uma câmara afegã, que o coronavírus ainda não me deixou ir por diante agora, não é? Que tenho tudo pronto. Estamos todos amarrados, não é? Estamos todos amarrados, é isso mesmo. Mas muitos parabéns, gostei imenso de o conhecer. Obrigado. É pena que em programas que passam na televisão só passa fotografia fotojornalística e pouco mais, porque foi um prazer conhecer o seu trabalho e estou muito contente pelo tempo e pelas iniciativas da NAFA, que mais uma vez volto a louvar. Muito obrigado. Obrigado, Rui, obrigado. Já que fala disso, assim, eu por acaso, já que a NAFA me convidou, eu também esqueci-me disso, isso é uma falha grave, é ter iniciado todo este processo hoje sem ter agradecido à NAFA, à Cláudia Perdigão, que foi ela que iniciou as hostilidades e que... Foi minha aluna, a Cláudia foi minha aluna. E que me desafiou, para esta tertúlia. E eu iniciei isto de uma forma muito deselegante. Talvez porque quando nós vemos alguém a dizer muito obrigado isto, muito obrigado aquilo, faz lembrar aquela, quando assim, ser ouvinte, ser presidente, ser bispo, ser cardeal e tal, e eu arranquei imediatamente e esqueci-me das formalidades e por isso eu também agradeço à NAFA. Não há problema, não há problema. E aliás, eu colaboro com uma instituição, eu chamo-lhe já instituição no Porto, chamado Mira Fórum. Aliás, eu estou a ver o Adelino Marques, que não aparece, só aparece o nome, que é meu colega nessa aventura de realizarmos todos os anos uma grande exposição internacional, um open call, em que convidamos os fotógrafos que trabalham, que fotografam com este processo a participarem. A exposição deste ano, Adelino, olá Adelino, todos os anos, a exposição deste ano estava prevista para dia 4 de Abril, mas a Covid-19 ou o novo coronavírus ou o Covid, não sei das quantas, como aquilo, o SARS-CoV-2 impediram-nos e por isso a exposição está pronta, mas ela há de ser mostrada quando as condições o permitirem. O ano passado, a exposição do ano passado esteve esteve em Tavira, certo? Sim. Pronto. Exatamente. Estamos aqui dois dos participantes do Open Call 2019, portanto sou eu e o Zé Ramírez. Pois, exatamente. E tivemos depois o privilégio de poder ter a exposição exibida em Tavira. Exatamente. Este ano também é concursado. O Zé Ramírez este ano também concorreu. Eu, por acaso, por causa do Covid, deixei passar a data, mas o Zé Ramírez este ano também concorreu ao Open Call. E então eu peço desculpa por não ter associado o nome aos participantes do Open Call do Mira. Está desculpado. Mas estou desculpado, mas continuo triste porque são distraídos. Ainda são 50 participantes, portanto, lembraste dos nomes todos? Pois é verdade. Mas o Adelino tem uma memória melhor do que eu para estas coisas, é capaz de se lembrar, não é? Eu me gustaría puntualizar una cosa más que de la estenopeica, que no solamente es la construcción de la cámara la que nos lleva a encontrar una ilusión, sino que también, por algunas razones, la estenopeica nos hace ser más calmo, nos hace investigar en proyectos distintos, inventar y todos los días conseguir una que otra cosa más diferente, sobre todo en perspectivas,
que as cámaras convencionales, la perspectiva es una cosa que tienen que comprar objetivas diferentes. Certo, Aquí no hace falta. certo. Es un mundo abierto donde las posibilidades son infinitas. Aquí no acaba nunca la imagen. La imagen siempre es diferente cuando uno quiere. Por tanto, no solamente eso, sino que también otra cuestión que da las cámaras Pinhole es la atmósfera que encierra por sus perspectivas la imagen en sí. Ya sabemos que la fotografía es plana, alto y largo, pero profundo es diferente, es difícil hacer. Por eso digo que la cámara Pinhole verdaderamente con ella se pinta la luz. Sim, sim, sim. Sim. Quiero matizar esos principios que son importantes, sobre todo para enseñar a alumnos en sus primeras etapas de la escuela. Ahora hablo medio español, medio portuñol, perdonad. Ah, perfeito, perfeito. Si no se enseña de ese principio que es pintar con luz, la mejor manera de pintar con luz es con una cámara Pinhole. De hecho, podemos referirnos a personas ya muy conocidas como Leonardo da Vinci Certo, y todos los pintores del siglo XV que pintaban con cámara Pinhole. certo. Podemos decirle a ellos qué hacían con cámara Pinhole. Hoy Sí. en día los pintores hacen fotografía y pintan fotografía, pero en aquellos entonces usaban la cámara Pinhole para pintar. Luego ya sabemos la fuerza que tiene ese tipo de cámara en la imagen. Hay un documental en YouTube que es muy interesante, no sé si lo conocéis, que se llama El conocimiento secreto. Sim, Es del pintor David Hockney. certo, certo. Y bueno, está en YouTube, gratuito, y habla muy bien de todo el tema que está comentando Pepe. El Sim, 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 conocimiento sim. secreto. Certo. Só, certo. Pensava que tinha, peço desculpa, pensava que tinha ali à mão de semear, mas não. Há um livro mesmo. Há um livro do David Hockney. Eu, por acaso, tenho esse livro muito interessante em que ele defende exatamente isso, que a conquista, ele diz que a conquista da representação da perspectiva só foi conseguida quando os artistas, os pintores, se começaram a usar as câmaras escuras. Inicialmente estenopeicas, Pinhole, posteriormente com luz. E por isso, e mais interessante, há um outro que diz que a famosa imagem de Cristo, o Santo Sudário, que é a imagem de Cristo no sudário que era envolvido quando estava morto, tem a imagem de Cristo. Há quem defenda que aquela imagem foi concebida por Leonardo da Vinci utilizando uma câmara escura e que é provavelmente o primeiro registro estável de uma imagem obtida por uma câmara escura, porque as imagens já se conheciam, só não se conseguiu era estabilizar, fixar, ainda hoje chamamos fixador, não é? Não se conseguiam fixar as imagens, os pintores usavam, registavam, decalcavam, utilizavam aquela técnica e durante muito tempo alguém procurou que aquela imagem se fixasse até que se resolveu o problema quimicamente. Por isso, quando se diz que a fotografia foi inventada ou descoberta, como lhe quiserem, é um misto de descobertas. A câmara escura conhecia-se há imenso tempo. A formação da imagem conhecia-se há muito tempo. Já os chineses a conheciam, Aristóteles também, etc. Por isso, a formação da imagem tem muitos séculos. A fixação da imagem é que não. E aí é que a partir do momento em que se conseguiu fixar, é que será a descoberta ou a invenção da fotografia.
mas é do Da Vinci e todos os renascentistas utilizaram aquilo que se chamam os auxiliares de desenho, câmaras escuras, câmaras claras, quadrículas para controlar a perspectiva, etc, etc. É muito interessante. Muito interessante. Mais coisas. Quiero hacer una pregunta, Antonio, para, certo, se eu souber, ti, que tienes experiencia grande sobre estenopeicas. Cuando usas más de un pinol, los tempos que haces en cada uno de ellos, averiguas matemáticamente. Ora bem, pintar com luz, não é? Uma exposição é uma determinada quantidade de luz que submetemos ao material sensível. Quando eu tenho 2 furos, se eu tiver 2 furos que estão no mesmo plano, isto é, vamos lá ver que isto está ao contrário, se eu tiver 2 furos no mesmo plano e esses 2 furos, esses 2 estenópios, esses 2 pinol, se sobrepuserem, há uma sobreposição de luz. Pronto, há um somatório de luz. Se houver um somatório de luz, é como quando fazemos duplas exposições analógicas ou digitais. Se eu fizer uma dupla exposição, as duas luzes somam-se. Então eu tenho que fazer uma exposição inferior em cada uma delas para que o resultado não esteja sobreexposto. É óbvio que há um problema com a pinol que é chamada a falha da lei da reciprocidade, não é? Isto é, pronto, temos um problema que tem a ver que material estamos a expor. Se o material que estamos a expor está calibrado para curtas exposições ou para longas exposições. E aí, nessa altura, temos que aprender também com a experiência. Há um lado empírico importante neste processo. Nós fazemos as contas, fazemos os cálculos e depois experimentamos, aprendemos e afinamos o resultado. A fotografia também tem este lado empírico da experimentação e do resultado, não é? É evidente, por exemplo, o Ansel Adams gostava muito no seu processo de dizer, ele quando estava a imprimir, ele diz que nem via, ele revelava com a imagem para baixo. E depois dos tempos é que ele atirava, ele não corrigia nada, não fazia nada, porque ele achava, ele era um perfeccionista dos tempos e das exposições, das temperaturas e tudo isso. Mas a pinol também tem este lado, a estenopeica tem este lado experimental, em que nós, por muito cálculo que se faça, temos de tirar conclusões que a experiência nos ensina, não é? Mas eu, tendo 2 exposições, tendo 2 furos, ou 3 furos, ou 4 furos, eu vou somando luz, e somando luz eu tenho que prever o resultado. Por exemplo, nesta câmara, eu também tenho um somatório de luz. Eu tenho o tal cone de resolução que intercepta o cilindro. Só que há um problema, é que a exposição, à medida que eu me afasto no cilindro, onde é que ele está? Aqui, eu acho que está aqui. À medida, pronto, o furo está aqui. A imagem é um cone. A exposição na proximidade, a quantidade de exposição é diferente. Logo, o somatório não é igual. Eu, com a experiência, percebi que não tinha que me preocupar muito com a soma das luzes. Isto é, eu não tinha que me preocupar com a primeira exposição e a segunda, porque o somatório das duas, no limite do cone, já estava muito, digamos, diluída a quantidade de luz. É um termo. Agora, os cálculos, toda a gente, acho que todos nós sabemos que a partir de os furos pinol permitem aberturas relativas na casa, das centenas do número F, não é? 180, 256, 362, 502, F512. Ora, um F512 ou mais, pronto, tudo falha,
porque as nossas películas, os nossos filmes estão calibrados para tempos de exposição das décimas e das centésimas de segundo. Décimas, centésimas e milésimas, claro. Centésimas, milésimas de segundo. Quando eu faço exposições de segundos, até de minutos ou de horas, tudo muda. Eu, por acaso, não trouxe nenhuma imagem, mas é fácil procurar na net, se alguém quiser fazer isso e partilhar, é fácil procurar na net aquelas imagens que são obtidas com 6 meses de exposição e que não são reveladas. Certo? Eu por acaso não tenho feito disso, mas tenho amigos que ficaram tão fascinados com essa, digamos, com essa abordagem, que estão sempre a fotografar e a fazer exposições Exatamente, é isto. João, tu fazes algumas, não? Sim, Desculpa. eu estou com um projeto destes agora, sim. Tem algum projeto desse? Quem é que está com o projeto disto? Eu. Ok. Então, por exemplo, esta provavelmente, não sei se estão a ver o cursor não, porque não foi o que projetei, mas algumas destas imagens são obtidas com 6 meses de exposição, em que a câmara está a expor durante 6 meses, isto é, não há o tempo de exposição, o obturador trabalha durante 6 meses e não há revelação no final, eu não preciso de revelar, porque isto é o chamado print-out paper, não é? Não é um develop-out paper, isto não é revelado, isto é queimado. Isto é quase nem é uma solarização, isto é um processo, digamos, e cada uma daquelas linhas é um dia de sol, é um dia de sol. E quando está enevoado, ficam os tracejados da névoa que não queimou naquele dia. Há dias em que não aparece, porque foram dias de chuva. Num dia de chuva ele não queima, num dia de sol queima tudo e mostra. E então temos 6 meses de exposição, é muito interessante isto. E as imagens são, por acaso, quase toda a gente está a fotografar com latas, aliás, estão aí há quem lhe chame solografia ou heliografia, vários nomes, porque é o sol, não é? O hélio, porque o hélio também é o sol. São normalmente utilizadas latas de refrigerante, latas de qualquer coisa, que depois são carregadas com a película. E mais, outra coisa curiosa, o papel que está exposto é preto e branco e o resultado tem estas cores. Como não é revelado, há um efeito de solarização muito interessante, né? E depois digitalizando dá positivos, pois alguns estamos a ver são positivos. Claro que não tem de ser assim, isto não tem de ser num cilindro. Esta aberração, esta curvatura do Sol é pelo facto de quase toda a gente estar a utilizar cilindros e por isso está a expor imagens dentro de um cilindro, por isso ficam com esta aberração cilíndrica, chamemos-lhe assim. Mas pode ser feito de outra maneira, não tem que ser com cilindro, mas é o que se está a usar muito, é o cilindro, né? Mas há mais coisas. Aquilo que não sei, foi o Ramírez, acho eu, que disse que as possibilidades são infinitas. É isso, a experimentação é infinita, não tem fim. Claro que a experimentação com câmaras ditas convencionais também é infinita. Agora, eu acho que nós com estas câmaras alargamos as fronteiras da experimentação, não é? Nós passamos a experimentar não só aquilo que é possível experimentar com uma câmara dita convencional, e passamos também a experimentar outras coisas, nomeadamente as tais aberrações, as curvaturas do papel, os formatos das coisas, etc. Portanto, esse lado experimental atrai muito algumas pessoas e afasta. Há outras pessoas que não têm um mínimo de paciência para este processo, porque este processo é lento, como dizia o Ramírez, exige uma abordagem, é como a comida, exige o tal slow food, não é? Isto é como o fast food e o slow food. Eu para comer, há pessoas que têm um prazer imenso em preparar a refeição, pensar de véspera, pôr em vinha de alhos,
temperar não sei o quê, tá? E depois aquilo come-se em 15 minutos, pronto, mas todo o processo, não é? O processo é muito, muito importante também. Adelino, diz alguma coisa. Nuno, não sei. José Gonçalves está calado. A Ana Filipa, nós só vemos a cara, ela ainda não disse nada. A Lia Cardeira, Romão Baran, a Cláudia Então, também não eu falou. digo só uma coisinha. Diz, Está Adelino. bem? Diz. Há bocadinho, quando se referia que a Malta Nova, tu tinhas dito qualquer coisa, e depois foi o Rui Serra. A propósito sim. da Malta Nova, que não se interessava muito por isto, ou por outra. Tu disseste que a Malta, sobretudo a Malta Nova, pegava na aprendizagem. A verdade é que na net existe um conjunto muito grande de gente, sobretudo a leste, nos países de leste. Certo. Eu vi até aqui que estava o Romain Bará, mas não deve estar porque ele está sem som e sem imagem. Mas da Polónia à Lituânia, todos aqueles países, eles cultivam muito a fotografia pinol, estenopeica. E há imensa gente a fazer. Curiosamente, na Alemanha também. E a esse propósito, e daquilo que é possível fazer com a pinol, há um projeto que está em marcha, que quem impulsionou é o Matthias Hagmann, que é um tipo muito inovador na utilização, na procura da utilização do pinhol, para além daquilo que é mais imediato e mais simples. E é um projeto interessantíssimo que tem a ver com este confinamento nosso, com este problema do Covid. Então ele convidou 30 pessoas que fazem fotografia pinhol em todo o mundo, e ele próprio construiu 60 câmaras, são 66, porque são 33, eram para ser 30, mas são 33, construiu 66 câmaras, pequeninas, levam um filme 35mm, com um formato mais ou menos panorâmico, portanto não é bem o dobro, portanto não é um 24-72, mas é um 24-50 e tal, e em que ele previamente expôs as duas, uma aparecendo apenas ele com um fundo negro, e uma outra em que aparece ele na sala dele. Qual é a ideia? Que tem a ver com este confinamento. Ou seja, ele enviou-nos, porque eu faço parte também desse projeto. Dos 33. Enviou-nos duas para cada um de nós, já expostas. Eu já expus as minhas, onde numa, ele é fantástico, fez um trabalho fantástico com um manual impecabilíssimo de como proceder. Porquê? Porque em cada caixa, numa, vai aparecer ele na sala dele e apareço eu. Ou seja, eu expus a minha com fundo negro, praticamente só aparecendo eu, o que vou aparecer como convidado dele na sala dele. A outra é exatamente o contrário. Ele expôs com fundo negro, eu fiz a minha exposição normal na minha sala e ele é meu convidado na minha sala. Quando todos nós enviarmos, porque só agora algumas caixas é que chegaram ao Japão e à Rússia, embora curiosamente chegaram mais depressa à Argentina do que a Portugal, e agora quando nós devolvermos, ele vai revelar isso, e vai ser feita uma exposição em Berlim que tem a ver exatamente com esta história, que afinal, com uma pinhol, não é preciso digital, não é preciso estas parafernálias todas, afinal também é possível eu estar na casa dele, ele estar na minha casa, com uma coisa tão simples quanto uma caixinha de metal fantástica. E portanto é uma experiência giríssima de alguém que teve uma ideia porreira, porque há muita gente a leste a trabalhar muito com o pinhol. Sim, é verdade. Mais perguntas? Perguntas, afirmações? Ou afirmações? Já está tudo com sono. Sim, já são 11 menos um quarto.
pronto, se não houver mais perguntas, pois cabe-me a mim. Antonio, ha sido Sí. un placer Obrigado, o prazer foi meu. conocerte. Obrigado, José Ramírez. Obrigado a todos. Bom, eu desde Obrigado. já posso também convidar, alguns dos presentes já conhecem, mas eu e o José Ramírez também temos um projeto transfronteiriço que nasceu em 2016, que se chama Tavira por um Agorrero, que originou um livro, uma exposição fotográfica, tudo feito com pinol. Portanto, é um projeto interessante. Vocês podem encontrar também a página do projeto no Facebook, chama-se Tavira por um Agorrero. E pronto, e é convidá-los também, tem a ver com o tema, e é um projeto que nós, numa mesa de café em Tavira, numa daquelas tardes de verão, tivemos a feliz ideia de colocar em prática, e tem sido um projeto bastante interessante, porque é um projeto que se tem vindo a desenvolver ao longo do tempo. A própria construção das câmaras, até a própria revelação, às vezes é um bocadinho transfronteiriça, porque umas vezes fazemos lá, outras vezes fazemos cá. Portanto, convido-os a conhecerem esse projeto, que é muito giro. Muito bem. Fica aqui o meu convite para conhecerem o projeto entre mim e o José. Como é que se chama? Como é que se chama? Tavira por um Agorrero. E está disponível na net? Está disponível no Facebook. No Facebook. Disculpa, No Facebook escuta. Boa da noite, NAFA? António. Não. É uma página mesmo, tem mesmo a sua página do projeto. Diz, Cláudia. Eu envio. Boa noite. Olá, António, boa noite. Olá, boa noite. Eu envio-lhe o link por mensagem, que é mais fácil. Está bem, está bem. Ok. Obrigado. Está bem, obrigado. Ai, Cláudia, não te vi. Olá, Pepe, estás bom? Muito bom. É tu? Tá bom? Também? Tu sempre estás bom. Não é estás bom, é estás boa. Estás boa. Estás boa, perdón, boa. Disculpa, mi portuñol. Bueno, ahora tenemos otro proyecto transfronterizo que ha nacido nuevo, ¿verdad, Sí. Joao? Hola, Sí. que es nuestro gran amigo Julián Ochoa, de San Fernando, Cádiz. Es una de las ciudades más simpáticas de España, sobre todo por su gente, que son una maravilla. Aparte de ser como los algarvianos, ¿digo bien? Algarvios. Algarvios. ¿Y cuál es la Pues ciudad? ¿Y cuál es la nosotros somos ciudad? andaluces. Ah, En la ciudad de Cádiz. Cádiz, San Fernando, de San Fernando. Bueno, que hable por su propia voz, ya que se ha sumado con nosotros. Es un hombre entrañable y aparte de eso es un gran fotógrafo español. Le cedo un poco que también vamos a tener unos encuentros con Joao, Anafa. Tivemos também a conjunturar esta semana com o Julião Ochoa. Ele vai trazer um projeto que tem com os seus alunos na zona de Cádiz, e que é uma homenagem a Niepce. E, portanto, vai ser também assim que levantarem aqui a fronteira e que se puder outra vez passar de lá para cá e de cá para lá. É um projeto que nós vamos trazer a Tavira e que queremos ter também um dia dedicado à fotografia, em que a gente possa fazer um convívio e um passeio fotográfico e, ao mesmo tempo, inaugurar a exposição do Julião Ochoa e dos seus alunos, que é uma homenagem a Niepce. Portanto, quando a gente tiver os convites, com certeza enviaremos os convites também para vocês. Seria de bom grado tê-los em Tavira para participarem de uma homenagem destas. Uma pessoa tão importante para a fotografia como foi Niepce. Muy bien. Confiemos en pasar un día agradable, cultura, fotografía y amistad. Sim. se for em agosto, eu conto estar em agosto por Tavira, na segunda quinzena. Olha, boa. Vamos ver, assim que eles levantarem a fronteira, temos que começar a pensar no projeto. Yo estoy deseando irme para mi segundo país y no me deja. Para tomar café, ahí, con los tertulianos. Que estás ressacando por café portugués. El café portugués que es superior, magnífico.
Entretanto, também daquela exposição do ano passado, Sim. aquele homem que faz, o Luís Carvalho, que faz o Photobox, Sim. ele fez uma reportagem quase só sobre Pinol e sobre aquilo que se expôs no Mira e depois em Tavira. Não sei se vocês viram. Viram esse Vi. Photobox? Pronto, ok. Sim. Ok. Vi. Muito bem. Bom, então, como a noite já vai longa, podemos fechar aqui a casa. Em nome da associação e da direção, também está aqui a Cláudia e o Zé Gonçalves. Muito obrigado por esta noite magnífica, por esta partilha de conhecimento, que é uma das bases da nossa associação, é isto mesmo, que é a partilha do conhecimento da fotografia. Muito obrigado pela presença do António e pela presença de todos. Também obrigado a quem esteve presente no Facebook. Foram perto de 100 pessoas que também nos estiveram a ver em direto no Facebook. Portanto, obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Obrigado. Obrigada, foi muito bom. Obrigado. Obrigada. E vemo-nos por aí, não é? Sim, com certeza. Com certeza. Tchau. Gracias. Tchau, obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.